Livrai-nos, Deus, o nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga um amém mais forte. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículo 5. Pedro responde a Jesus: Mestre, trabalhamos a noite inteira. Repita comigo: Mestre, trabalhamos a noite inteira e não apanhamos nada, mas por causa da tua palavra lançarei a rede. Mas por causa da tua palavra lançarei a rede. Olhem para cá, por favor. Jesus pediu a barca de Pedro emprestado, pregou nela, depois disse assim: faze-te ao largo, Pedro, vá um pouquinho mais para lá e jogue as redes para pescar. Eles estavam consertando as redes. Pelo jeito a pescaria foi zero, e mais do que zero. Ele não só não pegaram nada, como a rede ainda rasgou. Você sabe o que significa isso na palavra de Deus? Significa aquelas tentativas que a gente já fez e deu errado e ainda trouxe prejuízo. Diga comigo: eu tentei, deu errado, ainda ficou o prejuízo. As redes para consertar. Eles não tinham conseguido pescar nada, ainda ficaram com as redes rasgadas. Isso vale para relacionamentos. Isso vale para empreendimentos. Isso vale para a vida mesmo no dia a dia. Coisas que a gente tentou fazer, não deu certo e ainda ficou o prejuízo. Para mim, para você que já tentou ajudar alguém, já tentamos muito ajudar, mas não deu certo e ainda ficou o prejuízo. Alguém aqui já tentou fazer um bem, ainda foi mal compreendido? Você já tentou ajudar alguém e a pessoa achou que você estava querendo humilhar ela? Pode um negócio desse? Você vai querer ajudar a pessoa, ela fica com raiva de você. Você vai querer fazer um bem e a pessoa entende tudo errado. Mas, diga comigo: paciência. Aí Jesus chama Pedro, como chama a mim e a você, e diz: psiu, psiu. Vá de novo. Vá. Aí Pedro diz: Senhor, nós, pescadores experientes, passamos a noite toda e não deu certo nada. O Senhor não é pescador não, mas diga comigo: por causa da sua palavra eu vou obedecer. Olha para quem está do lado e diga: obedeça. Obedeça, vale a pena. Eu não sei porque muitas vezes a gente acha que Jesus não entende de algumas coisas. Jesus sabe tudo, viu? Aí faz no relacionamento, tente outra vez. Ah não, já tentei muito. De novo. Mas não vai dar. Tenta. Obedeça. E vocês sabem o resto da história. Pedro jogou a rede e a rede veio com tanto peixe que ele teve que chamar outra barca para ajudar. Irmãos, o grande segredo está na obediência à palavra de Deus. O grande segredo está na obediência. O apóstolo São Tiago diz: não seja simplesmente ouvinte da palavra, mas seja cumpridor dela. A obediência à palavra de Deus é algo fantástico. É algo muito lindo e muito poderoso. E talvez nos falte obediência, porque muitos de nós está como que viciado, desculpa a palavra viciado, está viciado em ambientes até de encontros como esse, igreja, mas um lugar onde eu não venho com disposição para obedecer.
eu venho querendo sentir coisas, mas não tenho nenhuma disposição para obedecer. Alguém mandou para mim esses dias um Facebook e dizia: reze por mim, porque eu não estou conseguindo ouvir a voz de Deus. Eu escrevi uma coisa e depois que eu teclei, disse: meu Deus, será que eu fiz certo? Mas sabe aquela coisa que vem e você escreve e manda? Eu disse lá, muitas vezes não conseguimos ouvir a Deus, porque estamos sem nenhuma disposição para obedecê-lo. Crie no seu coração um desejo de obediência. É possível que a voz de Deus você volte a escutar. Às vezes não escutamos Deus porque não queremos obedecê-lo. Muitos de nós estão um tanto assim, sabe, induzido pelo mundo. Como diz o Papa Francisco mesmo, um mundo líquido, uma coisa líquida, uma coisa assim que não tem muito... Uma sociedade líquida, uma coisa assim que não dá substância. Estamos tanto mudando de igreja, mudando de ambiente, de encontro em encontro, de missa em missa, de cura. Mas não é para obedecer. É para sentir. Diga comigo bem forte, diga, o negócio é a bênção. Ô Hamilton, que hora vai ser a bênção? Ô irmão, eu estou falando agora da palavra de Deus. Sim, mas que hora vai ser a bênção? Sabe, ele está parece que condicionado ou viciado na bênção. No fundo, não é nada, isso não é ilícito, não é ruim em si. Mas se nos amarra e nos condiciona, deixa a gente só, sabe o quê? Esperando a cura, esperando a libertação. Diga bem forte comigo, diga, a bênção. Que hora vai ser a bênção? O Senhor está falando com você, lhe convidando amorosamente para uma obediência, para um escuta. Ele quer orientar, dirigir a minha, a sua vida. Ele quer nos orientar para uma vivência séria da palavra. E a gente está assim, e a bênção vai ser que horas? A gente está igualzinho a mulher que chorou na pregação da história do filho pródigo. E chorou muito. O coitado do pregador pensou que ela estava tocada com a pregação dele, chamou no final: venha cá, minha irmã, me diga o que foi que eu falei que lhe tocou tanto o coração. Ela já veio de lá chorando e fez: me diga, me diga. Aí ele disse: o que, minha irmã, o que foi que lhe tocou? Você chorou tanto a pregação? Ela: me diga, quem foi que ficou tomando conta dos porquinhos depois que aquele rapaz foi embora? Ai, Jesus. Ele pensou que ela estava tocada pela palavra, ela estava com pena dos porquinhos que ficaram sozinhos, bichinho. Sabe, nada a ver. Olha para quem está do lado e diga: o negócio é a bênção. Diga. O negócio é a bênção, tá? O pregador nem pode descer assim e levantar a mão que já vem uma cabeça embaixo. Ave Maria. Alguma coisa está errada. E por isso, muitos de nós não estão conseguindo a libertação. E alguns estamos até perdendo a fé. Perdendo a fé. Não entendemos ainda que na vivência da palavra, tudo vem da vivência da palavra. De uma decisão séria por Jesus Cristo e por uma obediência à sua palavra. O mais vai chegar. O mais vem. Mas a gente quer logo o acréscimo, né? Sabendo que a palavra de Deus diz o quê? Buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e o mais vem. Diga comigo, levanta a mão comigo e diga: Jesus, dá para me dar o acréscimo logo? Aí depois eu procuro sua justiça, essas coisas. Essas coisinhas que não, eu procuro depois. Me dê logo o acréscimo. Sabe? Tem alguma coisa invertida.
tem alguma coisa invertida. E culpa nossa de pregadores, missionários, comunidades, igrejas, pastores, padres. Muitas vezes estamos induzindo as pessoas, como quem jogando isca, para que elas, e às vezes com promessas vazias, promessas que não podem cumprir, e às vezes até com enganos sérios. E depois você ainda sai com complexo de culpa. O negócio é tão diabólico e tão nojento que eu conheço pessoas que foram em busca da bênção, ainda saíram com complexo de culpa, porque a graça não recebida, aí disse, sabe o que foi isso? É porque você só deu o seu carro, era para ter dado da casa e o carro. Você não teve fé. Jesus. Que é isso? Onde é que aprendemos isso no Evangelho? A palavra de Deus diz, de graça recebeste, de graça dai. Alguém está invertendo. E eu vim hoje à tarde convidar você a uma obediência, porque eu estou sendo convidado a ela, constantemente convidado. O Senhor está dizendo a mim e a você, lance a rede, mas na obediência, me obedeça. Me obedeça, filha, me obedeça, filho. Vou repetir algumas coisas porque a palavra exige. Repita comigo. Quando eu procuro muitos conselheiros, eu não estou atrás de conselho. Estou procurando quem concorde comigo. Diga mais alto. Quando eu procuro muitos conselheiros, muita gente para me orientar, eu não estou procurando orientação. Estou procurando quem concorde comigo. E lamentavelmente, irmãos, achamos alguém que vai dizer o que a gente quer. A gente vai dizer, agora foi Deus. Olha. 3, 4 pessoas disseram que estava errado o que você estava fazendo. Você procurou até que achou. Porque quem procura, você achou alguém que concorda. Você, agora sim foi Deus. Ah, meu irmão. Digam comigo, Senhor, me dá a graça da obediência e de reconhecer a tua voz. Irmãos, quando é o Senhor quem nos fala, o fruto é diferente. Quando é o Senhor que nos fala. E muitas vezes, talvez a maioria para você, para mim é a maioria das vezes que Deus me falou, não era o que eu queria ouvir. Não era. Eu até gostaria que ele tivesse falado aquela outra coisa, né? Ajeitado, arrumadinho. Não exigisse tanto. Afinal eu sou fraco. Não, basta a minha graça. E eu estou pedindo a vocês, quando ele pediu para que eu levasse papai para morar comigo, Jesus Cristo, não dá para ser diferente não. Papai vai morar bem, o empregado, enfermeira. Não, é com você mesmo. Ele tinha razão. Depois que os anos se passaram, eu descobri, Deus tinha razão, era aquilo mesmo. É que a gente não quer muito a voz dele, a gente prefere. A gente não quer levar a sério a palavra, porque a palavra, ela tem interesse, a palavra é viva e eficaz, ela é Deus conosco, ela é uma palavra forte, e ela tem toda a intenção de nos fazer felizes, não enganar a gente. As verdadeiras palavras de Deus geralmente nos incomodam muito. Por exemplo, quantas pessoas atendiam aconselhamento que um outro conselheiro atendeu e disse a ele que esse negócio de perdão não é assim não. Olha,
deixa o outro para lá, viva a sua vida e está tudo certo. Onde é que ele viu isso no Evangelho? Me diga onde é que está isso. Porque pelo que eu sei do Evangelho, Jesus disse, amai vossos inimigos, e disse, se você tiver para fazer uma oferta, e se lembrar que alguém, não é você não, se você se lembrar que tem alguém com raiva de você, deixa a oferta, porque se você fizer ela agora não vale. Vá tentar se reconciliar com seu irmão e só depois venha fazer a oferta. Aí parece que tem pregadores assim, aí começa a fazer arrumadinho, mas também não é assim não, você pode fazer, ó, você faz o seguinte, você deixa metade, leva metade e ajeita aí. Olha, se você não desejar o mal, já está bom. Onde é que viu isso, filho? Fazei o bem a quem vos odiar. Então está deturpando a palavra de Jesus. Não foi isso que ele disse. A gente fica fazendo uns arrumadinhos e atrapalhando a vida do povo. Às vezes enganando com devocionismos, crendices, com tanta coisa que não leva a pessoa para canto nenhum. Ela continua amarrada no ódio. Não, minha filha, está com raiva de alguém da paróquia. Tem uma condenada lá que eu não quero nem ver a cara. Fique tranquila. Olha, minha filha, você vai para a missa de manhã porque ela só vai na noite mesmo. Tá bom. E tá bom? E é assim? É assim, é. Vai na missa da manhã, já que ela só faz da noite. E se ela for da noite, você vai na da manhã. Deus criou a gente para ser feliz. Cuidado com essa irresponsabilidade. Cuidado. Eu tenho ouvido isso muito na TV. É verdade, Deus quer a gente feliz. Mas não confundamos felicidade com bem-estar permanente. Isso não é. Com liberação de problemas ou desprezo de pessoas. Isso não é felicidade. Felicidade é outra coisa. É um banho de água numa hora dessa. No instante junto ao povo. Olha que coisa linda. Digam comigo, obrigado, Senhor, pelo que acontece na minha vida. E que eu nem queria. Mas é bom. Junta a gente. Me lembrei do Padre Jorge. Repita comigo. Uma doença cura a outra. Uma doença cura a outra. Ele está sofrendo muito esses dias, o Padre Jorge. A irmã dele faleceu de câncer. Faleceu essa semana e ele está sofrendo muito a dor da perda dela. Levanta os braços comigo e diga: Jesus, eu quero te obedecer. Obedecer a tua voz, ao teu chamado. Fala comigo, Jesus, e eu quero te obedecer. Aplauda Jesus com alegria. Uma palavra para você. Repita comigo a palavra de Deus bem alto, por favor. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. No meio do caminho, ele foi assaltado. Apanhou muito. E deixaram ele na beira da estrada, meio morto. Descia por ali um sacerdote. Diga bem forte: olhou, viu, mas não parou. Descia também um levita. Olhou, viu e não parou. Passava por ali um samaritano, povo inimigo do judeu. Parou. Lavou as feridas da criatura. Botou vinho. Botou óleo. Limpou como podia. Botou ele na montaria. Saiu puxando a criatura doente. Levou até uma hospedaria. Cuidou dele naquele dia.
No dia seguinte, tirou moeda do bolso, tirou dinheiro do bolso, chamou o dono da hospedaria, entregou o dinheiro a ele e disse: o que você gastar a mais, na volta eu lhe pago. Cuide dele. Isso é Lucas 10, é a parábola do bom samaritano. Aí Jesus disse: qual foi o que foi mais próximo do doente, do que foi apanhado? Quem foi mais próximo do doente foi o que parou para ajudar. Jesus termina dizendo: vá e faça tu o mesmo. E agora? E agora? Estou partilhando essa palavra com vocês porque essa palavra me incomodou há alguns anos atrás. Mas me incomodou mesmo. Quero convidar você hoje a ser incomodado pela palavra. Especialmente aquela palavra que que nós entendemos. Porque eu não estou pedindo que você viva aquela palavra que você não entende. Aquela que entende. Entendeu essa? Se eu entendi. Jesus naquela palavra falava comigo o quê? Hamilton, a Boa Nova, a comunidade Boa Nova é essa hospedaria. Eu sou o bom samaritano que parei, já que ninguém parava, eu parei para poder ajudar quem estava caído. Eu fiz tudo aquilo que era necessário fazer. Fiz os primeiros socorros. E estou trazendo eles. Para quê? Eu ainda tentei dizer ao Senhor, isso em oração, isso, você não imagina o que é isso quando bate aqui dentro. É coisa muito séria quando uma palavra de Deus bate dentro de você e você está sabendo que é Deus falando com você. Você não tem como fugir daquilo. E eu ainda questionei: Senhor, como é que pode o Senhor levar uma pessoa totalmente doente, meio morta, para uma hospedaria? Era para levar para o hospital, para a enfermaria. O Senhor está fazendo a mesma coisa comigo, Senhor. Aqui não é lugar de acolher dependente químico, Jesus. Aqui é um lugar de evangelização. E os meus projetos de fazer a casa de acolhimento aqui de pessoas com depressão. E os projetos de fazer aqui cada vez maior. E fazer arquibancada. E evangelizar, pregar, tocar, cantar. E os meus projetos, Senhor, aqui de fazer diferente. Sabe, Senhor? Eu não imaginei, Senhor. Isso aqui nós imaginávamos fazer um lindo, cada vez mais bonito condomínio, onde os missionários morassem, onde viesse gente ser, sabe, muito bom o projeto. E o Senhor de repente diz assim: não, eu vou trazer para aqui pessoas chagadas, feridas, meio mortas, dependentes químicos, alcoólatras, e é para você acolher, para morar com vocês. Jesus, o senhor não tem outra ideia melhor não, porque se eu não tiver, eu tenho. Escuta bem. Eu tenho um amigo lá chamado Nelson, no Rio de Janeiro. Ele é muito engraçado. O Nelson diz assim: fez Hamilton, eu converso com Deus muitas vezes e digo: Senhor, eu tenho tanto plano bom para a humanidade, o senhor não aceita nenhum. O senhor parece que só quer os seus planos, não quer o da gente. É verdade. Irmão, quando uma palavra de Deus bate na alma, e a gente começa a entender que é Deus falando, e eu quero rezar com vocês hoje aqui, para você escutar a voz de Deus. Quem gostaria disso? Levante a mão. Gostaria mesmo. Tem muita gente perdida, desorientada, sem saber o que é que Deus quer da vida. Mas também tem muitos de nós que já escutou a voz de Deus. A questão foi que não obedeceu. Inclusive tem gente frustrada, gente entristecida consigo mesmo e às vezes com outras pessoas, porque escutou a voz de Deus, mas não teve coragem de dizer, como Nossa Senhora: eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Eu obedeço, Deus. E quantos de nós já escutou esse chamado muitas vezes, mas não veio, não obedeceu, e depois começa a dar tudo complicado. E Deus ainda fica como culpado de tudo.
Mas Deus orientou. Olha para cá. Deus falou a mim e a você que não era por ali. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Olha para quem está do lado e diga, mas a teimosia, né? Uma teimosia infeliz. A gente tinha certeza que não era. Uma coisa eu digo, uma das coisas que me anima no amor de Deus, umas coisas que me encanta com meu Deus e com Jesus Cristo, meu Senhor. Eu tenho no meu coração, gente, isso aconteceu comigo. Muitas vezes Deus mandou pessoas, sinais de que não era. É que eu teimei. É que eu não fui. Eu não fiz. Eu fiz pela metade. Não fiz tudo. E o pior, eu não fiz. Fiz pela metade. E queria ter o mesmo resultado. Aí não deu. Não deu o mesmo resultado. Porque repita comigo. Aquilo que eu planto. Bem forte, diga. Eu posso escolher. Mas o que eu colho é o que eu plantei. Olha para quem está do lado e diga, o que você planta, você pode escolher. Mas o que você vai colher é o que plantou. E se plantou abacaxi, vai nascer o quê? Quantas vezes eu e você plantamos uma coisa e queríamos colher? Olha para quem está do lado e diga, coitado. Eu e você pegamos ônibus errado e queria que desse no lugar certo. Pegamos a rota errada e queria chegar no outro canto. Não tem condição, filho. Somos Jonas, profeta Jonas, que veio de para um lado vai para o outro. E quer que dê tudo certo, não tem condição. Eu quero perguntar mais uma vez, quem gostaria de hoje ouvir a voz de Deus? É mesmo? De verdade? Coração aberto? E se for para agradar a Deus? Eu farei? Eu não cantei aquela música à toa. Se for para agradar a Deus, eu farei. Verdade? E se Deus lhe chamar, você vem? Mesmo? Tem coragem de parar para ouvir a Deus de verdade? Deixar que a palavra dele lhe toque. E diga a você, filho, por aqui não. Filho querido, filha querida, não. E se for no campo dos afetos, filho, filha, esse relacionamento, não. Não é a pessoa que eu escolhi para você. Não é aquele que vai lhe fazer feliz, nem aquela que vai ser para você. E se for o Senhor dizendo, pare com isso. Não vá mais adiante. Filho, por aqui. Honra teu pai e tua mãe. Que bonito. Uma menina daqui disse que hoje de manhã eu dei a resposta para ela a respeito do pai dela. Acho que naquela colocação sobre meu pai, foi a resposta de Deus para o relacionamento dela com o pai dela. É verdade isso? Confirma isso? E vai obedecer? Venha cá. Eu vou trazer ela aqui por causa dessa realidade do que quero firmar na pregação. Muitas vezes eu e você pedimos uma resposta. Aí depois que Deus dá, faz, só tem essa. Aí fica insistindo para ele mudar. Não dá para ser assim. Não, filho. Não precisa esmiuçar, não quero lhe expor. Tá certo? Apenas dizendo assim que ela... se você puder confirmar, confirme. Foi isso mesmo?
Foi. Ontem à noite, meu pai ligou para minha casa. Ele é separado da minha mãe há 5 anos. E ele vive, assim, uma vida de prostituição. E ele ligou pedindo para mim: minha filha, por favor, quero voltar para minha casa. Compra minha passagem, que eu quero voltar quarta-feira. Só que meu pai já me fez sofrer, só que eu amo muito. E eu queria dizer não. Não, pai, eu não quero que o senhor volte para trazer todo o sofrimento. E aí eu passei imediatamente o telefone para minha mãe, para que ela dissesse não a ele, né? Não, não quero que você volte. E aí a manhã falou com ele, e aí disse: sua casa não é mais aqui. Aí ele: não, mas eu quero voltar, por favor, aí é minha casa. Aí a manhã disse: pois então tá bom. Aí quando a gente desligou o telefone, eu falei: manhã, vamos entregar a Nossa Senhora, pedir ao Senhor que dê uma resposta a gente do que deve ser feito. E eu amo muito meu pai, ele tem 83 anos. E eu pedi: Senhor, está em tuas mãos, me dá uma resposta. Nunca que eu imaginaria que o Senhor ia ser tão rápido de me dar uma resposta hoje. Quando a Milton não tinha nada a ver, eu acho, ele falar sobre honrar pai e mãe e da gente receber, mas não foi receber que você falou a palavra, não abandonar. Meu pai tem 83 anos, então eu jamais posso abandonar meu pai. Então foi essa palavra que a Milton falou: não abandone seu pai. Então jamais eu vou abandonar meu pai. Um abraço de pai. Aí está o X da questão, porque eu vou rezar com vocês. Por que alguns de nós estão com muita dificuldade em rezar? Porque nossa dificuldade não é de rezar, é de obedecer. O bloqueio não está na oração, está na obediência. A gente às vezes não quer rezar, não quer dobrar o joelho, não quer perguntar a Deus as coisas, porque a gente sabe que corre o risco dele dizer: filho, isso não. Ou dizer: filho, para o seu bem é isso. E é justamente o que a gente às vezes não quer. Aí fica, sabe, como é que eu vou rezar se Deus vai acabar falando comigo uma coisa que eu até já sei. Outra burrada nossa. Tem coisas que a gente já sabe, já ouviu, não tem mais dúvida, sabe que é aquilo mesmo. Aí fica como um menino mal criado, sabe, pedindo para ele repetir. Estilo menino que foi pedir uma coisa ao pai: pai, posso ir para um lugar? Ele disse: não, vai hoje não, dessa vez você não vai não. Aí ele dá uma volta, faz: e aí, vai deixar? Não, filho, essa você não vai não. E aí, pai, posso ir? Ô filho, eu já disse a você que essa você não vai. E aí, não vai ter jeito não. Aí começa a fazer um bocado de besteira. O que é que o senhor quer que eu faça para deixar? Aí, não, filho, você não vai. Essa conversa geralmente acontece com a mãe, né? Aí a mamãe, ai meu Deus do céu. A mulher mamão. Ou a mulher banana. Já que está na época da mulher fruta. A mulher banana acaba deixando. Diga comigo, tem que ser mulher rapadura. Doce dura. Mulher nordestina é mulher rapadura. Doce dura, meu amigo. É dureza sem perder a doçura. Aí, ou então chateado já com tanta insistência faz: então vá. Irmãos, olhem para cá. Nosso problema não está em querer simplesmente ouvir a voz de Deus. Minha pergunta é: está disposto a obedecer? Está disposto? Disposta? Tá, minha irmã? Olha para cá.
E se for aquilo que ele vai lhe pedir? Olha para quem está dado, diga, aquilo, se for aquilo que ele lhe pedir, você faz. Vai fazer? Ou não? Ou vai querer dar um jeitinho, alguma coisa, sei lá, fazer alguma armaçãozinha, ver se ele muda de ideia, se ele ajeita. A gente vive dizendo uma frase horrível para o cristão, repita comigo, também não é assim. Quem disse a você que não é? É assim mesmo. É que a gente fica querendo ajeitar. Finalizando, quando o nosso Senhor pediu para que acolhesse dependentes químicos aqui, houve uma luta. Até internamente como comunidade não foi fácil para nós. Porque o que Deus nos pedia era trazer esses meninos para morar conosco. A gente com filhos pequenos. Aqui nós já acolhemos pedófilos, pessoas que estruparam, assassinaram, com AIDS, com tudo. Não pense que isso não gerou medo não, dá um medo miserável. Preocupação. Hoje tem 30 aqui em casa. Maravilhosos meninos. Mas não foi fácil. Obedecer a Deus é bom. Não estou dizendo que é fácil. É bom, dá certo. E eu termino porque nós vamos adorar Jesus daqui a pouco. A Bíblia diz que o próprio Jesus ajoelhou-se e disse assim, repita comigo: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua. Tem coragem de rezar isso? Tem? Repare que essa é uma oração profundamente humana. Jesus, por revelação, por compreensão das Escrituras, especialmente Isaías 53 e Companhia Limitada, Jesus já sabia, assim como ele assumiu 61, ele sabia que 53 também ia acontecer, e 53 fala do Cordeiro imolado, que como ovelha muda foi levado para o matadouro, não disse uma palavra e foi crucificado. Jesus entendeu que a Escritura falava dele e que ele ia morrer. Por isso que ele reza daquela maneira. Diga comigo: Senhor, meu Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, a tua. Vocês sabem que essa é a palavra de adoração mais bonita. Porque adorar a Deus significa obedecer a Deus. Adorar a Deus não significa cantar. Adorar a Deus não significa muito som e muito instrumental. Não significa isso, adorar. Adorar a Deus é um ato de obediência. Quem é que adora a Deus? Quem faz a vontade de Deus. Outra pessoa não adora. Você participou, eu participei. Nós participamos do momento de canto. Nós participamos de uma assembleia de louvor, mas não foi adoração. Tanto que Jesus, mesmo lembrando o Antigo Testamento, diz: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Está longe, não, é vão, não vale nada o culto que eles me prestam, não vale, isso é Isaías, não vale esse culto que eles me prestam, não vale nada, porque o coração não está ali, não tem intenção de obedecer. Olha que diferença. Pai, se possível, olha, suando sangue, viu? Sentindo a dor e tendo consciência de que ele ia passar por uma situação que era a crucificação, mas ele disse com toda a força, repita comigo: Pai, se possível, diga isso mais forte. Está tão diferente do eu quero, não, é se possível. Tem hora que a gente fala com Deus que parece que quem é Deus é a gente. Parece que quem manda, igual o povo diz, aqui quem manda é nós. E conversa, filho.
O Senhor continua mandando. Mas tem hora que a gente fala com Ele como se Ele fosse o empregado e a gente o Senhor. Ainda diz como é que Ele tem que fazer, a hora que Ele tem que fazer, e tem que ser agora. Olha a oração de Jesus. Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Se o Senhor está vendo que isso não tem futuro, não tem benefício nenhum, não vai dar em nada, afaste. Mas se for necessário, aqui presente tem uma mulher que eu estou rezando. E vou rezar agora na adoração com vocês. Eu estou passado, como diz a turma, estou extasiado com ela. Eu estou assim encantado com essa pessoa, ela está aqui. Eu não sei se eu estaria aqui na situação dela. Porque nesses últimos meses, nesses últimos tempos, ela simplesmente perdeu a mãe, o marido e filhos. Todos suicidaram. Ela está aqui no meio de vocês. Não vale a pena nem olhar. Minha irmã, eu vou rezar por você hoje. Só pela sua lucidez e pela sua condição de me dizer isso. Eu queria que o Senhor rezasse por mim. Eu digo, Jesus, eu conheço gente que passou tão menos e está num desespero, numa depressão lascada. 4 suicídios. Ainda com gente da família pensando, é um histórico de família. Hoje eu quero orar pela libertação da sua família, minha irmã. Vamos pedir a Deus essa graça. Deus não quer isso. Que bom que você está aqui. Mas olhe, repita comigo, Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Não aconteça essas coisas. Mas não se faça a minha vontade. A sua, Pai. Porque a sua é a melhor. É a perfeita. Tu és o alfa e o ômega. O princípio e o fim. Tu sabes todas as coisas. E se o Senhor enxergar que lá na frente é bom para mim, eis-me aqui. Eu aguento. Pode mandar. Mas se possível, afaste de mim esse cálice. Eu posso pedir a minha esposa para cantar uma música? Posso? Eu vi essa música alguns anos atrás, Adorar a Deus. Vou pedir ela para cantar para você. Vou pedir mais do que cantar. Eu vou pedir para ela vir aqui ministrar com você. Porque há uma unção quando ela canta. Eu gosto de ouvir essa música cantada por ela. Ela me lembra de algumas coisas. É uma música evangélica até. E se o evangélico que fez essa música pensou que me ofendia, ele me alegrou muito o coração e me convenceu dessas verdades. Eu descobri mais profundamente o que significa adorar a Deus. Ele parte daquele princípio, daquela mulher que pegou um vaso de perfume, um vaso de alabastro, e quebrou um perfume que valia muito dinheiro, muito dinheiro. Cerca de 10 salários mínimos seria hoje. Um perfume, um vidrinho de perfume que valia cerca hoje de 6, 7 mil reais. E ela pegou e quebrou no pé de Jesus. E quebrou todo, viu? Ela quebrou todo. Ela ofereceu a Jesus tudo que ela tinha. Ela se abandonou aos pés de Jesus. Muita gente criticou, mas ela sabia o que estava fazendo. É uma música bonita. Lembrou, filhota? Vem cá cantar. Quem sabe pode rezar essa canção comigo. Já cantamos muitas vezes aqui. Vamos cantar juntos. Os instrumentos com a maior suavidade possível para dar ênfase à voz. É uma mensagem linda. Adorar a Deus é mais que cantar. Adorar a Deus é mais que erguer as mãos. Não consiste em rituais e tradições.
Adorar a Deus é mais do que vãs repetições. O vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu entrega em amor todo tesouro seu para adorar a Deus. Eu vou começar essa música porque ela fala uma frasezinha que adorar a Deus é mais que cantar, adorar a Deus é mais que erguer as mãos. Adorar a Deus não consiste em rituais e tradições. Adorar a Deus é mais que vãs repetições. E eu não queria que essas vãs repetições se dirigissem na nossa bendita oração do texto, que nós repetimos a Santa Ave Maria. Não é isso. Peça a Deus que nos dê o entendimento da letra e da profundidade dessa canção. Adorar a Deus é mais que cantar. Adorar a Deus é mais que erguer as mãos. Não consiste em rituais e tradições. Adorar a Deus é mais do que vãs repetições. O vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu entrega em amor todo tesouro seu para adorar a Deus. Adorar a Deus vai além das emoções. É o Santo Espírito tocando e transformando os corações, pois a unção e o poder do teu olhar nos faz sorrir, nos faz chorar, nos faz perder para ganhar. O vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu entrega em amor todo tesouro seu para adorar a Deus. Esse perfume que essa música nos convida a derramar, para mim, é a minha família. Entregar a Deus todo o nosso tesouro é a minha família. Não falo de bens materiais, mas falo sim de entregar a Deus o meu esposo, os meus filhos, toda essa obra que Deus nos confiou. Vocês são os nossos tesouros. O vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu entrega em amor todo tesouro seu para adorar a Deus. Que a gente possa adorar a Deus nessa tarde de hoje,
de todo o nosso coração, derramar todo o perfume, tudo aquilo que nos amarra, gente. Vamos derramar aos pés de Jesus. Entregar a nossa família, pois ela nos pertence, não nos pertence. Vamos ser sábios e sábias. Entregar os nossos tesouros na mão daquele que sabe o que é bom para nós. Amém? Eu gostaria que você prestasse bem atenção. Pode aplaudir a Deus. Por favor, mulher, cante a segunda estrofe. Escute o que ela diz, porque é importante. Adorar a Deus vai além das emoções. É importante você saber, mas não é preciso deixar de se emocionar. Pode, mas vai além. Passa por um processo de obediência. Diz, eis aqui. Hoje, aqui presentes estão aqueles que Deus nos confiou. Claro, tem muitos por aí espalhados trabalhando. Esses jovens que hoje nós trabalhamos na recuperação deles se tornaram tesouros muito valiosos em nossa vida. Claro, se o Senhor, se possível, afaste. Mas não é isso, filho. É isso que eu quero de você. E vai ser bom. Tá aí meus filhos, tudo engajados. Alguns diziam para nós, isso é doidice. Como é que você expõe suas filhas, seus filhos a um convívio com meninos que você não conhece? São meus irmãos. São meus irmãos. É Jesus chagado, é Jesus drogado, é Jesus que matou. Mas é Jesus. São meus irmãos. E assumir a vontade de Deus é algo muito sério. Por isso eu quero adorar Jesus com vocês. Talvez nem todos consigam isso, mas com certeza aquele que adorar a Deus em espírito e verdade não vai sair daqui de mãos vazias. Não sai. Não sai. Assim como minha irmãzinha não saiu daqui sem a resposta dela, você também não vai sair daqui sem a sua. Mulher, canta essa segunda estrofe, mas escute, deixe penetrar. Olha que lindo. Adorar a Deus vai além das emoções. É o Santo Espírito tocando os corações. É o Santo Espírito tocando e transformando os corações. Pois a unção e o poder. Pois a unção e o poder do teu olhar nos faz sorrir, nos faz chorar, perder para ganhar, nos faz perder para ganhar. O vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu entrega em amor todo tesouro seu. Adorar a Deus. De pé, vaso de alabastro. O vaso de alabastro tem que ser quebrado. Tem que ser quebrado. E o perfume tem que ser totalmente derramado. Totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu, entrega em amor. Entrega em amor. Todo tesouro seu. Todo tesouro seu. Para adorar a Deus. Para adorar a Deus. Segura a mão de quem está do seu lado. Pega na mão do seu irmão. Meu irmão, a experiência dessa mulher da Bíblia é uma experiência de perdão. Eu sou um pecador, mas eu sou um pecador perdoado, redimido pelo sangue de Jesus, salvo, alcançado por Ele. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu é capaz de entregar em amor todo o tesouro seu. Por isso que essa jovem mulher quebrou aquele perfume, o mais caro que ela tinha.
Era uma maneira dela dizer: toda a minha vida em tuas mãos, Senhor. Faça comigo o que o Senhor quiser. Se o Senhor mandar, eu faço. Se o Senhor disser vá, eu vou. Eu vou. Vá, eu vou. Vá, eu vou, Senhor. Eu vou. Essa é a graça. Vem cá, Lu. Chegou tua hora, vem cá. Vem cá, Lu. Canta mais uma vez, vaso de alabastro. Cante, 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 cante bem forte esse refrão, vai. O vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu, só entrega em amor Todo tesouro seu. todo tesouro seu Para adorar a Deus. para adorar a Deus. Eu não sabia, mas ela em poucas palavras vai conseguir dizer isso. Eu não sabia que tinha sido tão importante a comunidade Boa Nova na vida dela. Vim saber há poucos dias atrás. Ela me contou uma história breve. Eu não sabia que eu tinha, nem sabia como era a vida dela. Eu não sabia o que ela fazia antes de um dia parar na igreja de Piedade ali e ouvir uma pregação. Deus vai lhe dar sabedoria para ser breve, para a gente adorar a Deus. Mas diga a esse povo, de mãos dadas, atentos a você, o que foi que Jesus fez com você? Porque essa música tem tudo a ver com você. Tem tudo a ver com o que você vivia antes. Eu já fui dançarina no exterior, junto com o Balé Popular do Recife. E viajei pela Europa inteira dançarina. Dançava folclore brasileiros, com fantasias de luxo. Pegava-os no Rio de Janeiro. Tudo quanto era folclore a gente representava na Alemanha, Suíça, França, Munique, Frankfurt, Bélgica. Onde nos chamava a gente dançava. E era mundo mesmo, era mundão, que havia muitas drogas, prostituição, adultério, e meio a esses dançarinos. E nós dançávamos seminus, até striptease. Muitas vezes eu via colegas e colegas minhas fazerem. Eu não cheguei ainda a fazer, mas eu acho que Deus já, junto com Maria, me carregava no colo naquela época. E em uma das vindas em Recife, de minhas férias com a família, eu encontrei uma amiga minha que estava doente de câncer nos ossos, já desenganada. E ela me convidou para conhecer a Boa Nova em Piedade. Em 93. Todos os anos eu vinha visitar minha família aqui no Brasil. E eu lutei para não ir, porque eu já não, afastada da igreja há muitos anos. E sempre que eu ia, eu não tinha afinidade com o que eu via. Não tocava meu coração, com muitos de nós. E me afastei cada vez mais. Perdi minha mãe. A família com 11 filhos foi muito difícil. Buscava sentido para a minha vida. E fui para Boa Nova.
Depois de muita luta, Nequinho também estava lá, o maior jogador de xadrez aqui do Brasil. Providência de Deus, ele estava hospedado no mesmo prédio que eu estava. E ele disse, vamos conhecer. E nós fomos. E ao chegar lá, foi divino. Aquele encontro com Deus. E Hamilton estava pregando. E daqui a pouco ele começou a invocar o Espírito Santo. Até então que eu nem conhecia. E naquele momento que ele pediu uma nova efusão de batismo, alguém colocou a mão sobre a minha cabeça. E ali eu tive um repouso muito profundo. Fiquei lá, não sei o que acontecia, mas eu ouvia aquelas palavras. Ele continuou em oração, mas eu não tinha controle sobre mim, sobre a minha vida. Então foi um momento muito profundo com Deus. E ao retornar depois daquelas orações, eu digo, meu Deus, o que é isso? O que é que está acontecendo comigo? E eu já toda pronta para voltar, que eu sou costureira também, eu confeccionava as fantasias junto com uma turma lá. E eu digo, meu Deus, o que é isso? E uma coisa me pedindo para ficar. E eu mandei meu marido de volta, ele é engenheiro de pontes. E a cidade, ele trabalhava na cidade e ele não podia faltar. Eu digo, vamos ficar mais um mês. Ele, eu não posso, nossas férias estão acabando. Eu digo, mas algo me prende aqui, eu quero ficar mais um pouquinho. Ai, Deus, era muito bom, era uma alegria diferente dentro do meu ser, do meu coração. Era uma nova vida, aquilo que era tão inexplicável, era tudo tão rápido, tudo tão ligeiro e tinha que... E foi assim. E eu voltei, passei mais um mês resolvendo tudo. E voltei para o Brasil com tudo, minha gente. E uma das pregações dele, que eu tive novamente lá em Piedade, ele disse em uma das pregações, estava curando uma mulher que tinha vício de álcool, de fumo. Aquela mulher era eu. E mais uma vez eu tomei posse daquilo. Digo, meu Deus, eu não quero mais essa vida. E ao sair dali, joguei minha carteira de cigarro fora. Não bebi mais. Eu posso até beber meia taça de vinho no fim do ano, junto com aniversários. Mas o álcool, eu bebia cachaça, minha gente. Eu bebia tudo quanto era bebida. Eu tomava todas. E Jesus me libertou naquele momento de tudo. Do fumo, do vício, da dança imoral, de tudo que era do mundo, gente. E eu louvo a Deus. Voltei para a Europa, arrumei a mala, arrumei tudo. Digo, a gente vai embora. E o marido, como é que eu vou deixar o meu trabalho fixo? A gente vive bem. Eu digo, alguma coisa me diz que a gente tem que voltar. E voltei, gente. Eu estou aqui. Hoje eu coordeno o grupo de oração Nossa Senhora da Piedade. Vamos aplaudir. Hoje eu sou coordenadora de um grupo de oração. E estou aqui junto com a Hamilton. Obrigada, eu louvo a Deus, agradeço a Deus por minha cura e minha libertação, quando esse homem foi o canal da graça da minha vida, amém? Louvado seja Deus. Aplauda Jesus. Quem acredita, aplaude e grita. Levante esses braços bem alto e cante vaso de alabastro. Quero ouvir você cantar, tem que ser quebrado. Hoje você vai quebrar o seu vaso de alabastro.